Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais uma vez o nosso 19º estudo sobre o livro Evangelho de João. Nós paramos no nosso estudo anterior, quando Jesus está sendo, na festa da dedicação, interrogado pelos judeus a respeito dele próprio. Vamos continuar hoje, iniciando com a leitura de João, capítulo 10, no versículo 28. O texto diz: Lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Nesse versículo, o Senhor dá às suas ovelhas, o assunto que ele vinha se tratando até agora, a vida eterna de comunhão com Deus, de acordo com o que nós lemos em João capítulo 17, versículo 2, e também versículo 3. Ele os protege dos perigos de acordo com a infalibilidade da graça divina e não permite que ninguém as arrebate das suas mãos. Os santos perseveram porque Deus os preserva. As ovelhas não podem se arrebatar das mãos de Deus, porque o divino pastor guardará suas verdadeiras ovelhas, impedindo que elas se percam eternamente, conforme você pode confirmar lendo João capítulo 17, versículo 12. As solenes advertências das Escrituras contra a apostasia não visam aqui provocar dúvidas a respeito da perseverança de Deus em relação àqueles que ele salvou, de acordo com o que podemos ver na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 19. Leiamos agora o versículo 29. João capítulo 10, versículo 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E da mão do Pai é o texto que nós destacamos desse versículo. A mão do pastor é também a mão do Pai, e é o supremo poder de Deus a garantia final para a segurança das ovelhas. Leemos agora versículo 30, João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Aqui nesse versículo, destaca que não são pessoas idênticas, mas uma essência, observando-se que a palavra grega, aqui traduzida por é neutra. O Pai e o Filho e o Espírito Santo possuem igualmente a plenitude da natureza divina. Esta unidade subjaz a sua unidade no propósito redentor. Esse versículo indica mais do que uma unidade de propósito. Vejamos agora os versículos 31 a 33. João 10, 31 a 33. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Os judeus, nesses versículos que acabamos de ver, entenderam a reivindicação da divindade feita por Jesus e estavam preparando-se para apedrejá-lo por blasfêmia. O que tinha já acontecido também quando ele esteve no templo. Você pode confirmar isso lendo João capítulo 8, versículo 59. Vejamos agora o que nos dizem os versículos 34 a 38 de João capítulo 10. João 10, 34 a 38. Replicou-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: Sois deuses? Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus,
e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei: sou filho de Deus? Versículo 37. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas, se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. No Antigo Testamento, a base desses versículos que nós lemos, os juízes humanos, conforme nós lemos ainda no Salmo 82, versículo 7, ou melhor, versículo 6, podiam ser chamados de deuses, porque eram considerados como agindo no lugar de Deus, ao fazerem justiça. A palavra hebraica Elohim é usada não só para referir ao único Deus verdadeiro, mas também para denotar falsos anjos e, muito raramente, homens exercendo funções divinas. O argumento de Jesus pode ser entendido como segue: ao invés de ofender-se porque esta palavra é aplicada a mim, devis examinar as minhas credenciais, que provam que meu Pai me enviou a este mundo, seriam as palavras de Jesus. No versículo 34 aparece a expressão vossa lei. A citação aqui é encontrada também no Salmo 82, verso 6, e critica a injustiça e a imparcialidade dos judeus do Antigo Testamento. O termo lei não se restringia ao Pentateuco ou Torá, mas se referia a qualquer parte do Antigo Testamento, como tendo autoridade legal. Veja isso em João capítulo 15, versículo 25. No versículo 35, destacamos a expressão aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus. Esta não é uma referência ao que está escrito nas Escrituras, mas à nomeação divina dos juízes. Ainda nesse mesmo versículo 35, aparece também a expressão, e a Escritura não pode falhar. Uma forte afirmação da autoridade das Escrituras é o que nós podemos ver aqui. Nesta séria confrontação, que iria até o fim da sua morte, Jesus não hesitou em basear todo o seu argumento numa só palavra de um só dos melhores salmos de Asaf. Versículo 37 do texto lido: as obras de meu Pai. Os milagres e todo o curso da sua vida atestavam a correção da reivindicação de Jesus, da sua origem e missão celestiais. Conforme lemos em 1 Reis, capítulo 17, versículo 22, que diz: o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Os milagres atestam a atuação divina nesses casos. No versículo 38, ainda que nós já lemos: o Pai está em mim e eu estou no Pai. Palavras de Jesus. Esta mútua interioridade entre pai e filho é característica dos relacionamentos dentro da Trindade. Versículo 39. Ele se livrou. João não nos dá detalhes, mas torna claro que nada poderia acontecer a Jesus até que Deus não determinasse ou determinasse a hora. Confira isso lendo João, capítulo 7, versículos 44, e ainda em João, capítulo 8, versículo 59. Leiamos agora o texto que está em João, capítulo 10,
dos versículos 40 a 42. João 10, 40 a 42. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. Muitos creram nele. Jesus se dirige para além do Jordão, onde Jesus batizava no princípio. Apesar de João batizar no Rio Jordão, próximo a Enom e a Salim, de acordo com João capítulo 1, versículo 28, o local preciso do batismo de Jesus é incerto. Lemos o versículo 41 quando lemos: tudo quanto disse a respeito deste era verdade, afirmando o testemunho de João. Estavam aqui fazendo uma referência às declarações de João Batista, registrada no livro de João, capítulo 1, versículo 29, onde podemos ler: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O mundo aqui significa a humanidade, e em sua hostilidade contra Deus, como ocorre em outra parte desse mesmo evangelho. Vamos agora, tendo encerrado o capítulo 10, entrar no capítulo 11. Capítulo 11 começa com um texto bem conhecido por nós, quando fala sobre a ressurreição de Lázaro. Em João capítulo 11, 1, até o versículo 54, vemos o milagre da ressurreição de Lázaro dentre os mortos, e ele é o clímax de todos os sinais precedentes, que revelaram a glória de Deus através de Jesus Cristo. Aqui a própria morte, o inimigo final da humanidade, é confrontada com sucesso por alguém que é, ele mesmo, a ressurreição e a vida. Contudo, mesmo este glorioso sinal divide aqueles que o testemunhavam. Os que rejeitam a glória revelada, eles mesmos se encarregam de procurar a morte de Jesus, conforme lemos dos versículos 46 até o versículo 50 do capítulo 11. Vamos ver agora o primeiro versículo do capítulo 11 de João. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Lázaro. Lázaro aqui não é o mesmo Lázaro que Lucas, no capítulo 16, versículo 20, fala. Aquele da parábola do rico e do mendigo. Esse Lázaro aqui é referido somente neste evangelho de João. Não aparece nos outros evangelhos. Vamos ver o versículo 2. João capítulo 11, versículo 2. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Esta Maria, a unção do episódio de Jesus por Maria é relatada em João capítulo 12, do versículo 1 a 8, que nós estudaremos proximamente. Vamos ver o versículo 3 do capítulo 11 agora, sobre a ressurreição de Lázaro. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Este foi um pedido de socorro, aparentemente enviado pouco antes de Lázaro morrer pelas suas irmãs Marta e Maria. Vejamos o versículo 4 do capítulo 11. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado.
Esta enfermidade não é para a morte, a declaração de Jesus. Ao falar assim, ele não estava negando que Lázaro estava morto por 4 dias já, mas está negando que a morte não triunfa, ou melhor, que a morte triunfará finalmente. Leamos agora os versículos 5 e 6. João capítulo 11, versículos 5 e 6. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. No versículo 6, nós vemos uma consideração interessante. Mesmo sabendo da enfermidade de Lázaro e o pedido que fora feito pelas irmãs, Jesus ainda se demora 2 dias no local. Um atraso que as irmãs de Lázaro teriam dificuldade de entender. Jesus optou ir para a Judéia antes de ir para Betânia, onde morava Lázaro e suas irmãs. Vejamos agora o versículo 8 de João capítulo 11. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? A morte de Jesus não aconteceu por acidente ou erro de cálculo. Foi para morrer que ele veio. Jesus e seus discípulos sabiam que, se ele fosse a Jerusalém, sua vida correria sério perigo. Vamos ler agora nos versículos 9 até o 13. João capítulo 11, versículos 9 até o 13. Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? E se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Olha que interessante a palavra que Jesus usa, ao invés de morreu, ele usa a expressão adormeceu. No Novo Testamento, a morte é frequentemente representada como um sono. Vide a morte de Estevão, registrada em Atos capítulo 7, versículo 60, que diz: Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Este é um modo comum de falar a respeito da morte, e nada diz respeito da doutrina do sono da alma dos santos que partiram. As Escrituras são claras em dizer que a percepção consciente continua após a morte, conforme você pode observar lendo a parábola do rico e do mendigo, registrada em Lucas capítulo 16, dos versículos 19 até o 31, onde manifesta-se a consciência naquele caso. Leiamos agora os versículos 14 a 16. João 11, 14 a 16. Então lhes disse Jesus claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos nós também para morrer com ele. Para morrermos com ele é a expressão usada por Dídimo. A hostilidade contra Jesus tinha atingido aqui um ponto tal que os próprios discípulos se convenceram
de que uma viagem a Jerusalém resultaria na morte de Jesus. Se eles não pudessem dissuadi-lo de ir a Jerusalém, pelo menos se dispunham a morrer com ele. Vejamos agora o versículo 17 para encerrarmos o estudo de hoje. João capítulo 11, versículo 17. Chegando Jesus, melhor dizendo, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Esta referência ao tempo que Lázaro permaneceu no túmulo, repetida por João no versículo 39, visa mostrar que Lázaro estava realmente morto e não meramente doente, conforme poder-se-ia pensar sobre o assunto. Não morreu, simplesmente estava doente e de repente reviveu novamente. Mas havia 4 dias que ele estava enterrado. E Jesus vai posteriormente visitar o seu túmulo. É o que nós veremos no nosso estudo posterior. Fiquem agora com Deus. Mais uma vez recomendo, leiam a Bíblia diariamente. De preferência, esses versículos que nós citamos e que não lemos propositalmente, para que você possa exercitar a sua vida espiritual. Deus abençoe. Fiquem com Deus e uma boa semana.